Você vê lá uma face de boi, uma face de leão, uma face de homem e uma face de águia. E nós podemos então entender que são aí representações dos 4 evangelhos. São representações então de 4 maneiras que podemos ver o ministério de Jesus na terra. Se nós olharmos o boi é servo, é humilde, é trabalhador. Então indica para nós Jesus como servo, como obediente a Deus. E ele transmitiu muito isso, a humilhação, a humildade, a servidão. Depois nós podemos ver aí, como leão, Jesus é rei. Ele é o Todo-Poderoso, é o que comanda. E ele mostra essa face para Israel no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, ele mostra essa humildade como servo. E no Evangelho de Lucas, nós vamos ver que o Evangelho de Lucas é o rosto aí do homem. Então ele mostra a sua humanidade. E no Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus mostra a sua divindade. João, ele escreveu para mostrar a divindade de Cristo. Então a águia aí, que anda lá em cima, 10 mil metros de altura, mostrando exatamente a divindade de Jesus. Então Jesus se revela no Evangelho aí de Lucas como um homem. Veja bem que ele era sujeito em tudo a seus pais. Como um homem sempre deve se comportar, como ser humano. Mas também ele é o homem perfeito. Ele é Deus quando ele vence Satanás no deserto, naquela tentação. Veja só que ele mostra, revela para nós que um homem perfeito em comunhão com Deus, ele vence as tentações. Ele afugenta Satanás, como está na Bíblia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tópico 2, o Messias e o Espírito Santo. Lucas revela que Jesus, o Messias, como homem perfeito, dependia do Espírito Santo no desempenho do seu ministério. Veja Lucas 4,18. Isaías, o profeta messiânico, mostra a estreita relação que o Messias manteria com o Espírito do Senhor. Isaías 11:1-2, 42:1. O Messias seria aquele sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, tal como profetizara Isaías e Jesus aplicar a si na sinagoga em Nazaré. Lucas 4:16-19 e Isaías 61:1. Então veja só que Jesus, como homem perfeito, dependia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vinha com o quê? O poder para ele realizar os milagres, para ele pregar o Evangelho com confirmação de Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Veja bem que Pedro identifica Jesus para os judeus no dia de Pentecostes, e ele diz, olha, Jesus, aquele que foi confirmado por Deus entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. Então a ação do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. E em toda parte nós vamos ver Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E nós vamos ver no Evangelho de Lucas, sempre Jesus da dependência do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que guiava, o Espírito Santo que conduzia, o Espírito Santo também que dava poder. Então sempre na dependência do Espírito Santo. E veja que o profeta Isaías profetizou isso. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falou isso, confirmou que Isaías estava escrevendo a respeito dele mesmo. Você veja aí Lucas 4, veja Isaías 61. Veja aí o que diz Isaías 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Você pode ver isso aí na figura do candelabro. Vê aí o vão central do candelabro como Espírito do Senhor. Aí vê os 2 braços seguintes, Espírito de sabedoria e de inteligência. Os outros 2 braços, o Espírito de conselho e fortaleza. E os outros 2 braços, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então veja só que aí é o mesmo Espírito Santo, agora com vários tipos de unções. Então Isaías fala aí exatamente do Espírito Santo sobre Jesus. Para tudo que Jesus iria fazer, o Espírito Santo estaria ali para capacitá-lo, para conduzi-lo, para realizar tudo que tinha que ser realizado. A conclusão aí diz, o terceiro evangelho é considerado a coroa dos evangelhos sinóticos.
Enquanto o Evangelho de Mateus enfoca a realeza do Messias e Marcos o poder, Lucas enfatiza o amor de Deus. Lucas é o Evangelho do homem perfeito, da alegria, da misericórdia, do perdão, da oração, dos pobres e necessitados e do poder e da força do Espírito Santo. Lucas é, portanto, o Evangelho do crente que quer conhecer melhor o seu Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Então são conhecidos como evangelhos sinóticos aí Mateus, Marcos e Lucas, sendo que se acredita que o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos, depois veio o de Mateus, e muita coisa aí de Mateus já estava escrito em Marcos, e depois vem o evangelho de Lucas, que também pega tanto uma coletânea aí dos originais de Marcos, como alguma coisa de Mateus, e também muita coisa que Paulo escreveu. Então veja bem que o evangelho de Lucas é considerado aí o máximo dos evangelhos, a mais perfeita coleção de todos os escritos que haviam naquela época, falando a respeito de Jesus. Então veja quanta coisa Lucas reúne então no seu evangelho. Então ele fala aí sobre o amor de Deus, ele fala do homem perfeito, da alegria, da misericórdia, da oração, dos pobres e necessitados, do poder e da força do Espírito Santo. Então Lucas é o evangelho que o crente deve sempre ler, procurar entender, buscar sempre conhecer cada dia mais. Nós temos aí filmes a respeito do evangelho de Lucas, que você pode assistir. Você deve procurar conhecer, ler bastante o evangelho de Lucas, para você entender a palavra de Deus, para você entender melhor o evangelho. Que ele foi escrito exatamente com esse objetivo, de ajudar a nós que não somos judeus a sermos conhecedores da palavra de Deus, do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sobre os ensinos do evangelho de Lucas, podemos ver alguma coisa. A quem é atribuída então a autoria do terceiro evangelho? A autoria aplicada então atribuída a Lucas, um médico amado. Como devemos entender então o termo informado usado por Lucas no capítulo 1 do seu evangelho? Então, o vocábulo significa também doutrinar, ensinar e convencer. Como Jesus é revelado no evangelho de Lucas, ele é revelado como Filho de Deus e Filho do Homem. As expressões Filho do Homem devem ser entendidas em que sentido do terceiro evangelho? Então devem ser entendidas como expressões que mostram o relacionamento de Jesus com a humanidade. De acordo com a lição, como é considerado o terceiro evangelho? Então ele é considerado a coroa dos evangelhos sinóticos. Então nós queremos convidar você que está nos ouvindo a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Queremos convidar você a se arrepender agora dos seus pecados e queremos convidar você que está afastado, que está entristecido, que às vezes tropeçou, mas você quer retornar à comunhão com Deus, você quer o seu nome reavivado no livro da vida, assim como esses que estão agora aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, e os seus nomes serão escritos no livro da vida, para a salvação, para perdão de todos os pecados, para registro desse dia glorioso na vida deles. Vamos então orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, essas vidas. Oh, regradalure canter coster amacharadar. Oh, Senhor, convence-os agora do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Deus, ajuda-os agora, Senhor, a se converterem a Ti. Ajuda-os agora, Senhor, a dar esse passo de fé, que eles creiam agora que Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, veio para dar a vida por nós na cruz do Calvário, para levar sobre Ele os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda agora essas vidas a se entregarem a Ti. Ajuda-os a entender que a Tua graça, Senhor, trouxe a eles a salvação, a todos nós. Pai querido, em nome de Jesus, olha para aqueles Teus filhos, Senhor, que estavam afastados, que estavam entristecidos, cabisbaixos, deixando que Satanás os derrotasse. Olha para eles agora e dá força, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a levantar os seus joelhos trêmulos, caídos, em nome de Jesus, que eles se levantem agora, Senhor, que eles possam combater o inimigo, que eles possam, Senhor, repreender agora essa ação maligna em suas vidas e possam agora se converter a Ti, se entregar totalmente a Ti, crendo no Teu poder, na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua graça salvadora. Em nome de Jesus, Pai querido, cura agora os enfermos, os doentes. Em nome de Jesus, eu ministro a Tua cura sobre eles. Oh,
Ó Deus, a tua obra é desfazer o que o diabo faz. Em nome de Jesus, nós desfazemos agora. Solta essas vidas, toda a enfermidade, toda a doença, em nome de Jesus. Receba agora a cura, receba agora o teu milagre, receba agora o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, nós temos aí a nossa agenda, você olha. Se você desejar nos convidar para estarmos aí em sua igreja, então nos convide, estaremos aí. Podemos trazer aí uma mensagem dentro de um seminário de escola bíblica dominical, um simpósio, um congresso de escola bíblica dominical. Podemos estar aí pregando sobre manifestações, dons do Espírito Santo. Podemos estar aí pregando sobre família, sobre missões. Então, nos convide, estaremos aí na sua igreja. Nós estivemos agora ali na igreja em Martinópolis, onde Deus se manifestou maravilhosamente em São Paulo. Nós estivemos agora dia 28 e 29 na Vila Espanhola, ali em São Paulo, onde Jesus fez maravilhas. Foram 30 pessoas curadas, foram ali 5 batizados no Espírito Santo, 5 renovados, teve ali 10 libertações e tivemos ali 8 pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Foi um simpósio maravilhoso, a irmã Orandina, todos os irmãos ali que estiveram à frente daquele trabalho, e uma bênção realmente. Agradecemos ali o pastor Medeiros e a todos os irmãos que contribuíram para a realização daquele grande simpósio. A manifestação de Deus ali foi poderosa, foi maravilhosa, e nós aprendemos juntos a palavra de Deus. Então nos convide, estaremos aí com todo prazer e alegria na sua igreja. Então você vê aí agora a nossa agenda, o que nós já temos marcado. Então você escolhe uma data que não está marcada. Nós estaremos de novo aí em São Paulo no final desse trimestre. Então nos dias 27 e 28 de junho nós estaremos lá na igreja do pastor José Wellington Bezerra, lá em Guarulhos, no setor 19. Então no final do trimestre, no fechamento do trimestre, estaremos lá. Nós participaremos do Congresso de Mocidade no sábado, e no domingo nós estaremos falando sobre a Escola Bíblica Dominical. Então nós temos marcado aí agora dia 12 de abril, na Congregação Viva Esperança. No dia 1º e dia 2 do 5 de maio aí, nós estaremos em Santa Rita do Maranhão. Depois nós estaremos aí no dia 9 e 10 do 5, mês de maio, em Araguatins, Tocantins, na festa aí do Círculo de Oração. Depois nos dias 30 e 31 do 5 então, de maio, estaremos aí em Curitiba, no seminário de EBD. Depois no mês 6, 27 e 28 de junho, estaremos então em São Paulo, aí no setor 19, na cidade de Guarulhos. Depois no dia 5 do 7, estaremos aí em São Luís do Maranhão, no curso de EBD e pregação. Depois no dia 21 do 8, em Ananindeua, Pará. Depois no dia 29 do 8, em São Luís, estaremos aí na formatura da nossa filha.